A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Queridos irmãos e irmãs, estamos unidos mais uma vez para celebrarmos mais uma novena deste mês missionário de 2020, que tem como tema A Vida é Missão e o lema Eis-me aqui, envia-me. Eu sou Cleide, da comunidade de Muzela. Eu sou Cleusa, da comunidade de Muzela. Eu sou Rosa, da comunidade de Unha de Gato. Márcia, da comunidade de Unha de Gato. Marta, comunidade de Unha de Gato. Ingrid, da comunidade de Unha de Gato. Juntos vamos celebrar o 7º encontro dessa novena. Estamos unidos, então invoquemos a presença da Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entre as tantas alegrias que recolhemos durante este ano, de missionários e missionárias que se doaram profundamente ao anúncio do Evangelho, não podemos esquecer que no caminho muitos de nós, irmãos e irmãs, no mundo nasceram para a casa do Pai por causa da Covid-19 e de tantos outros epidemias, perseguições e martírio. Nesse momento, vamos silenciar nosso coração e invocar a súplica ao Espírito Santo. Espírito Santo, sopro de vida, que faz novas todas as coisas, abre nossos corações às tuas inspirações, para que, ao escutar e aprofundar tua palavra, aumente em nós o ardor missionário e o cuidado com a casa comum, nossa terra e o amor a todas as tuas criaturas, sobretudo cada pessoa criada à imagem e semelhança. Espírito de sabedoria, guie nossos passos nos caminhos da missão. Amém. O mês missionário pede que continuemos a vibrar no seguimento a Jesus Cristo e levarmos em conta que a vida é missão. Toda pessoa batizada é convidada a colocar-se disponível à missão, respondendo diariamente: Eis-me aqui, envia-me. Somos enviados a sermos testemunhas proféticas do Evangelho numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. O Papa Francisco insiste para que sejamos uma igreja em saída, defensora da vida, servidora e missionária. Unidos a todos os grupos da novena missionária do Brasil, rezemos juntos a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso, que Maria, nossa intercessora, na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. E neste 7º dia, o tema da nossa novena é a vida missionária da juventude. Contemplar a vida da juventude não é uma tarefa fácil e às vezes corremos o risco de mascarar essa tarefa para evitar encará-la de frente. Reconhecemos ser uma fase da vida repleta de descobertas, experimentos e sonhos, mas também cheia de perigos, em um tempo marcado pela marginalidade, manipulação e exploração. Cerca de 51 milhões de brasileiros
são jovens que corresponde à quarta parte da população, com número equiparáveis na classificação por gênero, sob o acesso à educação e ao trabalho. São cerca de 11 milhões de jovens que não estudam e nem trabalham, com a agravante de sermos um dos países que mais mata seus jovens. A juventude missionária é um serviço de animação e formação missionária ligada à pontifícia obra da propagação da fé, tendo por finalidade fomentar e animar o espírito missionário e profético na juventude, de modo a ajudá-lo a viver a missão em âmbito local e universal. Seu carisma missionário a colocar na esteira do que profeticamente testemunha a misericórdia de Jesus Cristo, e por isso não é indiferente à cultura que manifesta e manipula e mata as juventudes. Ao se guiar pelo Mestre de Nazaré, a juventude missionária sai ao encontro dos jovens nas variadas realidades do contexto para comunicar-lhe que o amor e a vida têm sempre a última palavra. Ao obedecer à sua vocação, a juventude missionária cria pequenos grupos de jovens que vivem a metodologia das 4 áreas integradas e, ao aprofundar a leitura orante da Bíblia, busca despertar o espírito missionário em suas paróquias, dioceses e demais espaços da juventude, por meio das variadas experiências missionárias, conforme a especificação e a realidade de cada lugar. Tem como ponto culminante a experiência Missão Sem Fronteiras, que a cada ano reúne jovens do Brasil inteiro. Neste ano, foi vivenciada em Planaltina, Distrito Federal, juntamente com a celebração do primeiro Congresso Missionário Nacional, que marca os 15 anos de nascimento da juventude missionária. A gente faz da nossa vida uma missão quando a gente vai ao encontro do outro, quando a gente se aproxima, né? Jesus se aproximou-se de tanta gente, dos surdos, dos paralíticos, da viúva, e a nossa vida se torna isso, né? Quando a gente sai ao encontro do outro. E lá onde eu moro, no Amazonas, basicamente, para a gente encontrar o outro, a gente tem que sair do nosso cômodo, né? E a gente sabe que no Amazonas é cheio de rios e as nossas estradas são os rios. Então, para a gente chegar ao outro, a comunidade ribeirinha, a gente pega uma canoa. Ser missão é isso, é você aceitar a cultura do outro, é você dar visibilidade e também ser enculturada, né? Pegar e trazer para si e levar para todos. A juventude missionária é uma identidade, né? Além de vir carregada de um compromisso que está entrelaçado à igreja, ela é uma identidade, ela não é uma atividade, ela não é um fazer, ela é um ser missionário dentro da igreja. E a partir do momento que entra na juventude missionária, que conhece, a gente não quer só participar do grupo, a gente quer viver esse espírito missionário, a gente, desde o nosso batismo, a gente já é convidado, né? A gente é enviado a isso. E a juventude missionária, ela proporciona que a gente conclua essas ações. A gente está aqui para evangelizar, a gente bate na porta do outro porque a gente quer mostrar que Jesus Cristo faz a diferença. Muitas vezes a gente passa, então uma coisa acontecendo do nosso lado, nossa cidade, uma realidade difícil. Mas a gente pensa que essa realidade só existe na TV, em outros lugares. Mas depois que eu passei a ser juventude missionária, eu passei a enxergar mais isso. Que aqui do meu lado tem alguém que precisa. Vamos, nesse momento, acolher a palavra de Deus que ilumina a nossa vida. Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra de amor. Eu gosto
Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um especialista em lei se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: Você respondeu certo, faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, passou adiante e pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita, que chegou ao lugar, viu e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativo, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: Tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiver. Tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? O especialista em leis respondeu: Aquele que praticou a misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O contexto da leitura traz a longa caminhada de Jesus rumo a Jerusalém. Nesse caminho, o Mestre apresenta seu projeto aos seus discípulos e também a nós. É importante recordar a relação entre os judeus e samaritanos. São 2 grupos que, no tempo de Jesus, tinham relações bastante conflituosas. Na época de Jesus, os mestres de Israel discutiam precisamente quem poderia ter a distinção de ser o nosso próximo. Havia consenso entre todos os sentidos de excluir da categoria próxima os inimigos de Jesus. De acordo com a lei, o próximo era apenas um membro do povo de Deus. Jesus, no entanto, tinha uma perspectiva diferente. Para explicar a sua perspectiva, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Um homem foi assaltado pelos bandidos e deixado caído na estrada. Por ali passaram um sacerdote e um levita, ambos ocupantes de funções litúrgicas no templo. Passaram diferente. Para explicar a sua perspectiva, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Um homem foi assaltado pelos bandidos e deixado caído na estrada. Por ali passaram um sacerdote e um levita, ambos ocupantes de funções litúrgicas no templo. Passaram diante. Apesar dos seus conhecimentos religiosos, não tiveram nenhuma misericórdia por aquele homem. Porém, um samaritano parou. Era um desses que a religião de Israel considerava um inimigo, um infiel, longe da salvação e do amor de Deus.
Sem medo de correr risco ou de adiar seus interesses pessoais, ele cuidou da ferida e salvou, fazendo exemplo a ser seguido. Vai e faz o mesmo. A verdadeira religião que conduz à vida plena passa pelo amor a Deus, traduzindo um gesto concreto sem distinção, o amor ao próximo em qualquer um que necessita de nós. Então, vamos agora refletir um pouquinho sobre o que Deus quer dizer para nós através dessa leitura, dessa passagem que nós acabamos de ouvir. Eu acho que todos podem se recordar, né, da campanha da fraternidade desse ano, cujo lema era viu, sentiu compaixão e cuidou. Que o texto, a leitura bíblica que iluminava a campanha era justamente, né, a parábola do bom samaritano. Mas o que é que quer dizer isso para nós? O que é que tem a ver a atitude do bom samaritano? O que é que o bom samaritano fez, né, para ser esse exemplo de vida, né, de amor ao próximo? Porque ele socorreu uma pessoa que ele nem conhecia, né, teve compaixão de um homem que estava caído, e esse homem poderia ser até um inimigo, né, porque, como disse aqui no texto, judeus e samaritanos não se davam bem, tinham relações um pouco conflituosas, só que o samaritano chegou, que viu aquela situação, ele não foi se importar se aquele homem era judeu, se era um samaritano igual ele, se era um grego, se era de outra religião, outra raça. O que moveu aquela ação dele foi simplesmente o amor, né, a compaixão. E não apenas o ver e sentir compaixão, ele foi e cuidou até que ele se recuperasse completamente. E o que nos chama a atenção antes disso são as outras duas pessoas que vão passando ali, né, um sacerdote e um levita, que ambos são servidores do templo, né, ajudavam na liturgia do templo. Pessoas conhecedoras, né, das leis religiosas, da palavra de Deus. Mas esse conhecimento deles era só nas palavras. Eram pessoas que amavam a Deus somente nas palavras. Mas nas atitudes, eles já não praticavam. O especialista vai perguntar, né, o que eu devo fazer para ter como herança a vida eterna? Tem que se cumprir um mandamento, né, amar ao próximo como a si mesmo. Mas e quem é esse próximo? Talvez para os judeus ali, próximo fosse aqueles que estivessem com eles ali, fazendo as mesmas coisas que eles, os mesmos gostos. Mas Jesus vai mostrar que o próximo é aquele que precisa de mim. Qualquer pessoa que eu encontrar, né, no meu caminho, que precisar da minha ajuda, né, esse é o meu próximo. E eu tenho que me fazer próximo dessa pessoa que necessita de mim. Então, como missionários, nós não podemos ficar somente no anúncio da palavra, porque mais importante do que anunciar, nós temos que viver. E essa vivência é através dessas práticas, né, de cuidar do outro, de ter compaixão e cuidar, garantir que o outro também tenha vida. Nós temos aqui, né, falando sobre a juventude missionária, né, há várias instâncias de grupos missionários e em vários lugares existem, né, os grupos de juventude missionária que se preocupam na evangelização. Então, aqui disse assim, deixa eu só relembrar aqui o que falou sobre a juventude missionária, que é um serviço de animação e formação missionária que tem por finalidade fomentar e animar o espírito missionário profético nas juventudes, de modo a ajudá-los a viver a missão em âmbito local e universal. Eles testemunham a misericórdia de Jesus Cristo e por isso não é indiferente à cultura que massifica, manipula e mata as juventudes. Então a juventude missionária também são grupos que se tornam bons samaritanos na vida de outros jovens, né, que precisam disso. Nós temos também os jovens, né, da Pastoral da Juventude, que o tema é Jovem Evangelizando o Jovem. Então, todos também entram nessa jornada de missão, de ir ao encontro de jovens, de pessoas que são excluídas por esse sistema que tanto oprime. Então, que nós possamos dizer a Deus uma mudança de comportamento, né, como bons cristãos e missionários,
de ir sempre ao socorro daquelas pessoas que precisam de nós, né? Somos missionários. Quando a gente faz a missão, não vamos só falar, né? O texto fala isso. Vamos fazer, vamos ser bons samaritanos na vida de quem precisa. Então, nesse momento, vamos elevar a nossa prece ao Deus da vida, que sempre está próximo de seus filhos e filhas. Confiantes nele, que nunca nos abandona, supliquemos. Ajudar-nos, Senhor, a manter vivo o espírito missionário da juventude. Ajudai-nos, Senhor, a manter vivo o espírito missionário da juventude. Fortalecei o Papa Francisco em sua missão de animar e dar esperança à juventude missionária, rezamos. Ajudai-nos, Senhor, a manter vivo o espírito missionário da juventude. Iluminai com a vossa graça, Senhor, os governantes do Brasil, para que oportunize os nossos jovens o acesso à educação, ao trabalho, à condição e atividades que os projetos da violência, dos perigos e de extermínios rezemos. Ajudai-nos, Senhor, a manter vivo o espírito missionário da juventude. Concedei-nos, Senhor, a coragem de animar e multiplicar os grupos de juventude missionária, para que o Evangelho chegue a todos os lugares. Rezemos. Ajudai-nos, Senhor, a manter vivo o espírito missionário da juventude. Compromisso com a vida. Vimos o testemunho da caminhada missionária de inúmeros jovens espalhados pelo Brasil. É animador vermos a alegria, a saída corajosa e a esperança de cada um deles. Será que nossa comunidade poderia também contar o testemunho da nossa juventude missionária? Seria a nossa vez de estimular nossos jovens para que se articule, organize e fortaleça a caminhada da juventude missionária entre nós? Onde e como está a juventude de nossa comunidade? Como a apoiamos e a promovemos? Que compromisso faremos com eles? Nós, como igreja, devemos ser aquela igreja em saída, como o Papa Francisco nos pede, né? De sermos uma igreja em saída. E muitas vezes a nossa juventude não está dentro da nossa igreja, uma boa parte dela. E nós, como comunidade, devemos ir até onde ela se encontra, devemos fazer o convite para que venha conhecer o nosso meio, que venha fazer parte desse grupo, que apesar de grande, mas que temos ainda muita gente, né, muitos jovens que poderia ainda mais acrescentar. E que muitas vezes, infelizmente, nós fazemos, simplesmente evangelizamos o que já somos nossos, o que nós já temos. E que nós não fazemos essa igreja, que não saímos do nosso comodismo de comunidade e deixamos aqueles que realmente está precisando que a gente leve, que a gente busque. A gente acaba, de certa forma, por não acreditar que aquela pessoa seja alguém digno de a gente sair, a gente muitas vezes fica no nosso acomodismo e não vamos buscá-lo. Celebrar a vida, todos. Deus Trindade, que nos chama à comunhão, te louvamos e agradecemos pelo testemunho de tantos jovens nas nossas comunidades, que não se intimidam diante dos desafios impostos pela realidade. Em tuas mãos nos entregamos e queremos que o seu amor sempre nos acompanhe e os guarde. Abençoai nossos jovens e fortalecei o testemunho da juventude missionária do Brasil. Unidos a todas e todos os jovens, rezemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o nosso Deus, Trindade de amor, que faz da nossa vida missão, continue a abençoar a nossa juventude e a cada um de nós, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo as montanhas e vou aprender. Não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. A igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou.